Pessoal, o Gol morreu. E quem vai entrar no lugar como carro de entrada da Volkswagen é esse aqui, o Polo Trek. E estamos agora em um teste mais completo para conhecer bem se ele realmente consegue ser o sucessor do Gol e também se vale a pena você comprar o Polo Trek em relação aos seus concorrentes. Segue aí no vídeo. A principal forma de identificar o Polo Trek é aqui por essa dianteira. O desenho dela é exclusivo, o para-choque é mais curto e isso junto da suspensão 1 centímetro mais alta tem um ângulo de ataque 1 grau maior. A Volkswagen fala, né, que o pessoal que compra o Gol também faz um uso mais pesado e isso aí acaba ajudando na hora que você precisar de entrar na terra, alguma coisa assim. Os faróis são mais simples, tem apenas uma parábola, enquanto o resto da linha usa faróis de LED e alguns concorrentes têm farol de 2 parábolas. Aí vindo aqui para a lateral, temos as calotas pintadas em preto. O Volkswagen diz que é calota aerodinâmica, ajuda a reduzir o consumo. Os retrovisores sem pintura, é um popular moda antiga, ó. Retrovisor sem pintura, maçaneta sem pintura. É como se fosse o Gol Special do Polo, né? Já que o Polo mesmo tem a frente diferente. E vindo aqui na traseira, as lanternas escurecidas são comuns ao resto da linha e a nova identidade da Volkswagen. O emblema fica no centro. Mas no resto da linha o emblema no centro é o nome do carro. Aqui está escrito apenas Trek. Ou seja, todo mundo conhece alguém que chama Uber, mas não entende de carro e fica perguntando que raios é um Celta, o que é um Polo. Se a pessoa estiver procurando um Polo, chegar esse carro, ela vê escrito Trek, pode causar confusão, né? Enfim, que nem todo mundo acompanha o Alto Papo e quer saber tudo sobre carros. Inclusive, se quer continuar informado, se inscreve aqui no canal. E se já é inscrito, ative o sininho. Agora vamos conhecer o interior do Polo Trek. O interior é aquele que já conhecemos há algum tempo, né? O Polo estreou com esse interior e não mudaram aqui no Trek. O que muda é o pacote de equipamentos. Por exemplo, no lugar da central multimídia que já tem no Polo 1.0 MPI, esse tem um rádio. E esse rádio é um opcional. Custa por volta de R$900 e vem junto do volante multifuncional. O Polo Trek no preço base, que é o que está aqui na tela, ele vem volante sem botões e sem rádio nenhum. Além do rádio, os únicos opcionais são as cores. O preto é a única cor que não acrescenta preço. Aí se você quiser o prata, o cinza, que é esse aqui, ou o branco, tem que pagar um adicional. Vermelho só no MPI ou no Flash Edition que já está esgotado. Mas de série ele já tem direção com assistência elétrica, o Gol usava hidráulica, ar-condicionado, assistente de partida em rampa, travas elétricas, mas os vidros são elétricos apenas na dianteira e não tem a função One Touch. Parece uma frescura, mas se for pensar bem, carros mais baratos já tem até carros mais simples. Por exemplo, o Fiat Fiorino tem isso, e é um carro de carga. O Citroën C3 também tem. Então é uma economia de custo bem estranha de se notar, ainda mais em pleno 2023, quando os carros de entrada já estão mais bem recheados. Isso também vale para a única opção ser o rádio. Ele não oferece nenhuma central multimídia, coisa que você encontra, por exemplo, já no Renault Stepway, no Citroën C3, no Peugeot 208 e alguns dos outros rivais. E por fim tem uma falha que é ainda mais inexplicável do que essa questão de equipamentos, é o volante, que não tem nenhum tipo de regulagem, ele é fixo. Eu até consegui encontrar uma posição boa, mas eu tive que escolher entre deixar as pernas mais relaxadas ou uma posição melhor para o braço. Então do jeito que tá, minha perna fica sempre encostando aqui no console e na hora de sair, meu joelho encosta no botão do farol e ele liga o farol. Eu já acostumei com isso e estou evitando, né, de fazer, mas é um incômodo você não conseguir encontrar uma posição boa, ainda mais num carro que você vai passar muito tempo, que o carro 1.0 tem essa função, seu carro do trabalho, seu carro da família, é o carro que você vai para o trabalho. Então, podia esmerar um pouco nessa questão dos pequenos confortos. Então, querido seguidor, vocês podem notar que a Volkswagen já teve um suporte de celular integrado ao painel e não tem mais. Eu tive que pegar em casa esse suporte e um chapéuzinho para proteger meu celular. Mas o rádio é um caso à parte porque ele é simples, tem entrada para cartão SD, entrada USB aqui que eu botei um pendrive, tem Bluetooth, e o rádio é só FM, não tem AM. E o rádio tem uma peculiaridade, você liga ele aqui, aperta o botão CAR e aqui você ajusta algumas funções que antes eram feitas por botões. Por exemplo, em luzes, você controla a iluminação do painel. Antes sempre tinha uns botãozinhos aqui, você baixa a iluminação do painel ou aumenta, regula a hora, a data, a unidade de medida, enfim. E era para ter aqui, mas esse carro está desatualizado,
o carro que a gente andou lá no lançamento tinha, o controle de tração, você desliga ele apenas pelo rádio. Se você tirar esse rádio e botar, por exemplo, um CD player que você tem em casa, ou um rádio, uma central multimídia paralela, você não vai conseguir desligar o controle de tração, você não vai conseguir ajustar a hora, se bem que aqui é a hora do rádio, né? Mas você não vai conseguir ajustar a intensidade do brilho do painel. Enfim, a solução seria você colocar um rádio da própria Volkswagen, a central VW Play das versões mais caras, ou a Composition Touch, que é usada pelo MSI e também pelo TSI. E vindo aqui no painel de instrumentos, uma coisa bem curiosa, ele marca até 260 km por hora. Só que a velocidade máxima desse carro, segundo a Volkswagen, é 170, então se parte aqui do painel, tá só de enfeite. E curiosamente, a Chevrolet Montana tem um painel que vai até 200, e ela atinge velocidade próxima de 200. Então você tem uma marcação até mais precisa, né? Mas na prática você vai usar basicamente metade do painel, que o topo aqui é 100, em São Paulo, que a estrada roda mais, velocidade mais alta, vai até o 120, então você tem uma grande parte do velocímetro que está aqui de enfeite. Outro corte de custos que eu achei difícil de entender aqui no Polo é o seguinte: as outras versões dele tem 6 alto-falantes, um em cada porta, e os tweeters aqui na coluna. Ou seja, esse Polo Trek usa os mesmos alto-falantes de portas do resto da linha, mas o som é bastante abafado. Eu já mexi aqui no equalizador para tentar compensar, ficou menos pior, mas o som é abafado porque não tem os tweeters. O ideal seria a Volkswagen trocar os alto-falantes dessa versão por uns diferentes que tenham os agudos. E meio a tantos equipamentos que o Polo Trek não tem, tem um que ele tem, que é a abertura elétrica do porta-malas, só pela chave, não tem o buraquinho, não tem trava, só aqui ou no comando lá dentro. O volume de 300 litros está na média dos carros mais espaçosos da categoria, melhor até que o Gol, e é um porta-malas todo apertado, então aqui não tem nenhuma surpresa, é um volume bom para um carro compacto. Aqui nós temos o step, é um step de rodagem, a mesma medida das outras rodas, porém ele usa pneu Dunlop no step, enquanto os outros pneus são da Continental. Ou seja, você não pode incluir o step no rodízio. O motor do Polo Trek é o mesmo que estava equipando o Gol em seus últimos anos de vida e estreou aqui no Brasil com o Up. É o 1.0 de 3 cilindros, chamado de MPI na Volkswagen atualmente, conhecido internamente como EA211. É um motor bastante moderno. Com o fim do Ford Ka, esse 1.0 aqui está entre os mais potentes do nosso mercado. O Ka tinha 85 cavalos, esse aqui 84. Ele foi atualizado no ano passado para atender às novas normas de emissões e, segundo a Volkswagen, não alterou potência nem torque. O que, olhando a ficha técnica, é bom, mas na prática eles mexeram em uma coisa que, dirigindo aqui, você percebe bem: programação do acelerador. Eu não sei a fundo como foram as mudanças, o motivo da programação, esse tipo de coisa, mas você percebe que a resposta do acelerador está um pouco mais lenta e em arrancadas parece que você solta a embreagem, você está no plano, solta a embreagem para acoplar e você ir para o acelerador. Parece que o carro vai morrendo e você tem que dar um pouco de pedal, queimar um pouco de embreagem para o carro não morrer. Eu achei bem estranho isso daí, principalmente porque em outros carros 1.0 isso não acontece, ainda mais nesses 3 cilindros que são mais torcudinhos em marcha, em comparação aos antigos 4 cilindros, como era o Fire, o EA111 que o Gol usou. Mas é questão de programação, isso que é estranho, pois o carro tem um conjunto bem legal, tanto esse motor que rende bastante para 1.0, quanto esse câmbio aqui que é o famoso MQ200 de 5 marchas com engates muito precisos. É um câmbio muito gostoso de usar, fica atrás apenas do câmbio manual da Honda, mas infelizmente não temos mais Honda manuais, então ele acaba que está sendo a referência. E falando aqui, né, na caixa MQ200, o Polo Trek tem relações bastante longas. Foge um pouco da tradição dos 1.0 aqui do Brasil, que geralmente tem as marchas curtinhas para você ter agilidade na cidade. Essa escolha das relações mais longas prejudica um pouco quando você está rodando na cidade, principalmente aqui em BH. Geralmente ruas que eu consigo subir de terceira marcha aqui, eu tenho que jogar a segunda nesse carro.
Isso falando em 1.0. Então você tem que esticar mais as marchas rodando na cidade, principalmente com o relevo daqui cheio de subidas e descidas. E no final isso acaba aumentando o consumo. Aí você tem um 1.0 que consome igual a alguns carros 1.3, 1.4. Eu vou usar um exemplo do que está marcando aqui no computador de bordo. Eu não fui o único a dirigir esse carro, ele passou por alguns colegas de redação, mas claro, todos moramos em BH e a média que está marcando aqui é 8,6 km por litro. Geralmente, em carros compactos com motor um pouco mais forte, a gente consegue médias um pouco melhores aqui em BH. Uma referência minha é meu carro de uso pessoal, tem um motor 1.4 e eu consigo médias por volta de 10, dependendo do trânsito. Então essa característica de você ter que esticar as marchas acaba prejudicando no uso urbano, que é o principal uso de um carro 1.0. O lado bom das relações de marchas mais longas é aqui onde eu estou, numa rodovia. E nessa situação você consegue até manter uma rotação mais baixa, dirigindo tranquilamente, e isso acaba ajudando o consumo rodoviário. Para ser melhor que isso, só se tivesse a sexta marcha igual o Chevrolet Onix. Mas na hora de ultrapassar, você tem que reduzir e esticar bem as marchas, afinal estamos falando de um carro 1.0. Uma melhoria que veio aqui na linha 2023 do Polo, não apenas nesse novo Track, mas também no MPI, no TSI, Comfortline, Highline, são os amortecedores mais macios. Isso não prejudicou a boa estabilidade que é tradicional na Volkswagen, mas quando você passa em piso irregular, buraco, alguma coisa assim, ou até mesmo numa estradinha de terra, ele roda mais suave. Por fim, tem um ponto que é positivo e negativo ao mesmo tempo, que são esses bancos aqui. Ele tem esse encosto integrado, o pessoal aí do comentário vai falar que parece um Chevette, vai fazer várias comparações, e realmente, visualmente, não é muito bonito, e quando você está no banco de trás, ele atrapalha bastante a visão, né? Não sei, pessoalmente, eu gosto de ficar olhando pelas janelas e tal, então, quando eu estou de passageiro, e atrapalha um pouco. Mas o lado bom é que ele apoia muito bem. Eu sou mais alto e tem um bom apoio para a perna, e o apoio lateral também é bem generoso e não cansa muito em estrada. No lançamento do Polo, eu fiquei cerca de 4 horas ao volante do carro, rodando em rodovias lá de São Paulo, né? Enfim, tudo mais bem asfaltado que aqui, e não cansou. Mas eu estava curioso para andar aqui em BH porque o nosso relevo também é o lugar que eu conheço melhor, mas aqui é uma condição um pouco mais extrema do que o roteiro do teste. E deu para notar, né, algumas falhas, como esse câmbio longo. Lá em São Paulo a gente não percebeu porque parece que o câmbio foi feito para aquela situação. Mas aqui tem que esticar a marcha e a programação do acelerador não ajuda. Então, além disso, você tem que pisar mais fundo para o computador ali entender que você quer andar, você não quer fazer 50 km por litro na subida. E este é o Polo Track, sucessor do Gol, carro de entrada da linha Volkswagen, e concorre com muitos outros compactos 1.0, principalmente hoje em dia, na nossa atual situação, com empresas, né? Mas alguns clientes físicos também compram esse tipo de carro. E se você for um deles, você teria interesse no Polo Track? Ou então você prefere desembolsar cerca de 4 mil a mais para levar o Polo MPI, que já tem faróis de LED, central multimídia e alguns mimos a mais? Ou então você prefere algum concorrente? Sandero Stepway, Fiat Argo, até o Citroën C3, um pouco mais barato, um pouco menor. Tem até o Peugeot 208 também, ele é mais apertado, só que ele oferece mais tecnologia. E aí, qual seria a sua escolha nesse segmento de carros de entrada? Deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo.